Então, grupo A, temos Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. Na ordem aqui aparecendo os dois primeiros para vocês de cada um, começando pelo Wilson. Depois eu vou intercalando. Wilson Soto. Esse acho que ficou fácil, né? Igual o Anderson falou, a gente espera que seja Flamengo em primeiro e Racing em segundo. Boa. Anderson. Flamengo, para mim, ganha todos os jogos. Flamengo em primeiro e Racing em segundo. Boa. Renato. O Flamengo sempre empata um jogo nada a ver, mas passa tranquilo em primeiro. E o Racing em segundo. Boa. Caião. Acompanho meus colegas. Flamengo e Racing. Flamengo nada de braçadas nesse grupo aí. Boa. Também vou seguir essa ideia de Flamengo e Racing. Agora, grupo B, começando pelo Anderson. Nacional, Internacional, Metropolitanos, Independente Medellín. Cara, eu acho que passa Nacional e Internacional, mas não vai ser fácil pro Colorado, não. E Colorado não conseguiu ganhar nem do Caxias, né? Tá um ano difícil pro Inter. Vai sofrer nesse grupo aí, mas acho que passa. Não sei se passa em primeiro, mas vai passar. Boa. Agora, Renato. Eu acho que o Inter... Cara, eu acho que o Inter passa em segundo ainda nesse grupo contra o Nacional. Para mim, o Inter tem muita dificuldade ainda de jogar uma Libertadores. Eu acho que passa segundo, o Nacional em primeiro. Boa. Então, Caião, para você, esse grupo B aí. Para mim, Nacional em primeiro também. E o Inter com muita dificuldade, mas passa em segundo. Passa em segundo. Eu ainda vou jogar Inter em primeiro e Nacional em segundo. Mas é porque, assim, o Metropolitanos para mim é fraco e o Medellín acho que não vai chegar a fazer muita coisa, não. Mas para mim dá Internacional. E para você, Wilson? Eu vou por ordem de importância, né? Primeiro Internacional, depois Nacional e depois Metropolitano. Você vai colocar em escala, né? Boa, 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 boa. E o Medellín fica sem nada, nem sul-americano. Grupo C agora, o grupo do Palmeiras, começando pelo Renato. Palmeiras, Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño. Um grupo bem conhecido, inclusive, do Verdão. Eu acho que vai ser uma boa briga de segundo lugar, principalmente. O Palmeiras costuma ir muito bem nessas fases de grupos. Eu vou de Palmeiras em segundo lugar, Cerro Porteño. Boa. Caião? Palmeiras em primeiro e para mim o Barcelona em segundo. Palmeiras e Barcelona. Eu vou de Palmeiras e Cerro Porteño. Eu aposto no Cerro Porteño em segundo. Wilson? O Anderson vai desempatar. Eu vou de Palmeiras e Barcelona. Bom, então Anderson desempata. Palmeiras, Barcelona. É o Bolívar agora. Ou vai chutar Bolívar também? Cara, um grupo difícil. O Vitor pensou mais ou menos parecido comigo. Eu acho que passa Palmeiras e Cerro. Palmeiras e Cerro. Anderson, inclusive, queria até jogar essa pergunta para você, para o Renato também, conhecedores da causa. Para mim, é um dos grupos mais difíceis do Palmeiras, sei lá, das últimas 10 Libertadores que o Palmeiras jogou. Esse grupo do Palmeiras é muito difícil, é equilibrado, na verdade. Não é que é difícil, é equilibrado, porque o Palmeiras vai jogar na altitude contra o Bolívar, que é difícil para qualquer time, não é fácil jogar lá. O Cerro é um clube tradicional na Libertadores, eu não estou acompanhando muito o Cerro, mas provavelmente deve ter um time estabilizado para jogar na Libertadores, principalmente fora de casa é muito difícil. Em casa, o Palmeiras deve ganhar de todos esses adversários, com muita tranquilidade. E o Barcelona é o Barcelona de Guayaquil, que tem dado trabalho nas últimas Libertadores para vários clubes brasileiros, inclusive para o Palmeiras, quando enfrentou o Barcelona foi um jogo equilibrado. Vale lembrar que o Palmeiras jogou com o Cerro na Libertadores, se eu não me engano, em 2019, e ganhou do Cerro num sacrifício danado, porque o Everton tomou um frangaço do Cerro, e quase o Palmeiras foi eliminado. Então, são duelos equilibrados. O Barcelona eliminou o Palmeiras em 2017. Eu acho que é um grupo, não é tão fácil quanto parece. Eu acho que, assim, o grupo do Palmeiras é mais difícil que os outros, mas, assim, não precisava fazer tanta força para o grupo ser mais difícil. Mas... ainda assim, eu acho um grupo acessível. Nenhum adversário é bobo, assim, tipo, é daqueles que você fala que já ganhou, já acabou. O que o Anderson falou, eu acho que, no caso, o Palmeiras consegue ganhar dos três. E o Cerro Porteño, por exemplo, poderia estar o Fortaleza nesse lugar, né? Se o Fortaleza passasse do Cerro, era o Fortaleza. E o Anderson estava falando, né, teve essas oitavas aí que o Palmeiras passou bem complicado. Eu lembro que também
ficou marcado porque o Palmeiras ganhou o primeiro jogo lá no Paraguai, então seria mais tranquilo, só que aí logo no começo o Felipe Melo foi expulso e aí deixou tudo mais complicado. Mas as últimas, se eu não me engano, foi a última penúltima oitavas que o Palmeiras pegou, era o Cerro e o Palmeiras fez 8-0 no agregado, então o Cerro é um bom time, mas ainda tem muito a melhorar. Inclusive o gol de bike do Rony, o primeiro gol de bike do Rony foi contra o Cerro Porteño. Tem uma informação que eu queria trazer aqui, que o Palmeiras tem levado muito cartão vermelho no mata-mata de Libertadores, e isso pode ser uma dificuldade até na fase de grupos, inclusive. O Palmeiras, com aquele lance de cabeça fria e coração quente na Libertadores, nos últimos jogos, tem sido cabeça quente e coração mais quente ainda. E eu acho que o grupo do Palmeiras é muito mais difícil do que o grupo do Corinthians, inclusive. Só que pelo fato do Palmeiras ter um time melhor, parece que o grupo é mais fácil do que parece ser. É o que vamos debater logo mais com o grupo do Corinthians. Então a gente passa agora primeiro para o grupo D. Esse grupinho, Fluminense. River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal. Caião, quem são os dois que avançam nesse grupo? O River em primeiro, disparado. E o Fluminense em segundo, mas com não muita, mas com pouca dificuldade, acho que da River e Fluminense. Aí a disputa para a Sul-Americana vai ser legal. Sport Cristal e acho que vai ser a disputa. Bom, eu vou seguir também, eu não consigo ver muita coisa diferente também de River Plate em primeiro, Fluminense em segundo, mas o Fluminense para mim começou uma temporada muito boa, inclusive, para mim o Fluminense faz uma ótima temporada, pelo menos nesses 3 primeiros meses, né, 2 meses e meio, é um ano muito bom do Fluminense, mas ano passado também contratou bem, também prometeu muito e acabou passando vexame tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, então a gente é melhor aguardar ver os próximos passos. Mas o que foi apresentado até agora pelo time do Fernando Diniz, para mim, agradou bastante, mas eu sigo o River e o Fluminense também. Wilson? Eu vou inverter a ordem, vou colocar o Fluminense em primeiro e o River em segundo. Eu vejo o River Plate um time bem constante no próprio campeonato argentino, apesar de ter uma melhorada assim, bem legal nos últimos jogos. Eu acompanho assim, não frequentemente, mas esporádico o campeonato. Então o River ele deu uma melhorada, mas eu acho que o Fluminense, ele, para mim, em termos de potencial, ele pode bater terceiro em relação a Palmeiras e Flamengo serem os imbatíveis que a gente vê, e o Atlético Mineiro ser o terceiro. Mas eu acho que pelo desempenho que o Fluminense pode alcançar, ele tem potencial para brigar com o Atlético em terceiro nível, ser o terceiro time mais forte do Brasil. Eu acho que não é, mas pode se tornar. Então, acho que pelo potencial do Fluminense, e a Libertadores ser longa, né? Começa agora, mas tem um tempo e tal que vai seguir, eu acho que o Fluminense consegue desempenhar um bom papel e ficar em primeiro, e o River Plate, pela camisa, pela tradição, fica em segundo, e também acho que o The Strongest, o Sport Cristal, também não oferece tanto perigo como na altitude, por exemplo, um jogo ali e tal, mas não é algo que dá para assustar os outros dois, não. Bora. Anderson Cavalcante, sua opinião? Cara, eu gosto muito do time do Fluminense, é um time bem treinado pelo Diniz, toque de bola envolvente e tal, perde na Bolívia, dito tudo isso, vai perder na Bolívia, porque o Fluminense, se você assiste todos os jogos do Fluminense, ou alguns jogos, o Fluminense não é um time competitivo, fisicamente falando. É um time que controla bem o jogo, posse de bola e tudo mais. E quando você vai jogar na altitude, você não tem todo esse controle de jogo. Você não consegue ficar tocando a bola, a velocidade do jogo é diferente, o time precisa ser mais competitivo. Quando você vai jogar na altitude, você usa mais a garra do que a sua qualidade técnica. Então eu acho que o Fluminense vai sofrer nisso. Eu brinquei sobre perder, mas eu acho que não vai ganhar fácil lá na altitude. E então eu acho que o Fluminense tem uma grande chance aí de terminar em segundo ou brigar pela terceira vaga nesse grupo, que eu realmente não vejo o Fluminense como um time competitivo. Eu vejo o Fluminense como um time legal de você ver num campeonato de pontos corridos e não num campeonato com teor de mata-mata. E a Libertadores basicamente é mata-mata desde o começo. E por mais que os times argentinos como o River e o Boca, na primeira fase da Libertadores, eles vão empurrando com a barriga, e quando vira as oitavas, eles mudam a chavinha, eu acho que o River é muito favorito nesse grupo mesmo assim, e o Fluminense, para mim, ele tem que provar num campeonato de mata-mata. Porque, como a gente já falou, na Libertadores do ano passado, decepcionou, na Sul-Americana decepcionou, e aí quando é campeonato de pontos corridos, o Fluminense vai bem porque não tem aquela pressão de tipo, se eu perder, eu já tô eliminado. E na Libertadores, desde o começo é assim, precisa ser muito físico, e não dá para você ser físico com Ganso, Felipe Melo, toda essa galera acima dos 30 anos, e eu acho que o Fluminense, para mim, vai sofrer muito. Acredito que passa Fluminense e River, mas eu não descarto o The Strongest, não.
Boa, Anderson. E para fechar o grupo D, Renato, o Carecon. Na Libertadores de 21, no grupo teve River Plate e Fluminense. Foi um grupo que era River Plate, Fluminense, Júnior Barranquilla e o Independiente Santa Fé. Naquela oportunidade, o Fluminense passou em primeiro, o River passou bem na barrigada naquele grupo lá. Foi a Libertadores que o Fluminense caiu para o Barcelona, teve transmissão nossa, mas eu acho que dessa vez a ordem muda. Eu acho que da River Plate primeiro, acho que o River vem um pouco mais de corpo, um pouco mais de vontade nessa fase de grupo. E o Fluminense, que mostra um belo futebol em segundo lugar. Então, Fluminense e River, unânime aí, independente das posições, unânime nesse grupo D. Achei que seria mais difícil também. Se desenhou mais difícil, mas eu acho que ainda vai dar muito trabalho para o Fluminense essa fase de grupos. Perfect.